Está iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a presidente do Comitê Municipal de Investigação de Morte Materna, Fetal e Infantil, a doutora Eliana Soares Afonso Sala. Doutora, é um prazer recebê-la aqui na Sessão TV Atende. Prazer também é todo meu. Doutora, esse Comitê Municipal de Investigação de Morte Materna, Fetal e Infantil já realiza um trabalho há muito tempo aqui em Andradas? Então, nós já estamos à frente desse comitê há cerca de 12 anos, né? É o período que iniciou e até hoje. Qual é o trabalho desse comitê? O trabalho do comitê tem a finalidade apenas educativa, não tem nenhum significado assim no sentido de punir alguém, é apenas no sentido de fazer alguma coisa para se evitar novas falhas. Então ele vai investigar óbitos de mulheres na idade fértil, de 10 a 49 anos. Essas mulheres, a declaração de óbito vem para a gente e a gente vai investigar se ela estava grávida ou não, quando faleceu. Se ela faleceu e ela era gestante, então nós estamos diante de uma morte materna. Nesse sentido, nesses 12 anos, nós tivemos só uma morte materna no nosso município, certo? E o índice é bem baixo em relação a outros locais do Brasil. Em 12 anos, uma morte. Uma morte materna, certo? E no caso dos óbitos fetais, são óbitos ocorridos durante a gestação. Então, mulheres que estavam sendo acompanhadas, em geral, no pré-natal, e que, de repente, por um motivo que a gente vai descobrir, vai investigar, a criança faleceu dentro do útero. E nós investigamos também as crianças que nasceram até 1 ano de idade, né? Vai verificar a causa morte daquela criança, se tem alguma ligação, inclusive, com a época em que ela estava dentro do útero materno. Hoje, esse número de bebês, muitos que não chegaram a nascer, outros que nasceram, é grande, de óbitos? Não, nós tivemos uma boa diminuição nesse ano de 2015. Inclusive, as causas praticamente foram quase que as mesmas, né? Então, nós consideramos que foi um índice bem baixo nesses 12 anos. O que leva a esse óbito? Tem uma causa? Então, no caso deste ano, né, nós tivemos assim, a maioria, praticamente todos os casos foram por hipertensão. Ou uma hipertensão que ela já tinha antes de engravidar, ou uma pressão alta que ela começou a adquirir durante a gestação, ou uma pressão ligada ao diabetes. Então, essas crianças não conseguiram sobreviver na vida intrauterina e vieram a falecer. Esses casos de hipertensão são casos considerados de gestação de alto risco, seja de hipertensas, pré-eclâmpticas ou diabéticas, ou diabetes e pressão alta concomitante. São casos de gestação de alto risco. Então, são casos que não deveriam estar sendo acompanhados só no nosso município. Então, nós temos em Pouso Alegre um pré-natal de alto risco para nos dar um apoio. Mas a falha maior aí é que o agendamento em Pouso Alegre está ficando muito a desejar. Porque a gente faz o pedido, aí quando eles chamam a gestante, já é depois de 1 mês e meio, 2 meses, quando ela já devia estar já sendo acompanhada. E isso dificulta, né, o encaminhar bom dessa gestação. Né? Porque se estivesse lá, o encaminhamento seria melhor acompanhada, né? Porque eles praticamente só fazem isso. E, no caso lá, já tem um hospital que pode internar essa paciente e fazer um tratamento internada, então mais adequado. Então, esse é uma falha que o comitê já vem investigando e vem detectando e vem tentando melhorar. Apenas essa dificuldade nós estamos assim engatinhando no sentido de conseguir talvez ou aumentar o profissional lá em Pouso Alegre ou então encaminhar para outro hospital. Como que é feito o trabalho de investigação? É um trabalho a longo prazo ou é mais curto?
O trabalho de investigação, normalmente, ele deve ocorrer dentro de 3 meses após o óbito. Até 3 meses da data do óbito, ele já deve ser investigado e encaminhado para a Regional de Pouso Alegre. Tudo que a gente faz é encaminhado para a Regional de Pouso Alegre, que também vai analisar, né? E às vezes eles vêm até conversar com a gente a respeito da investigação. Quando o procedimento da investigação, existe uma equipe que faz essa investigação. No caso, tem a médica, que no caso sou eu, né, médico ginecologista obstetra, tem uma pediatra, dos casos principalmente de morte após o parto, que ajuda a gente a fazer a investigação. Temos uma técnica de enfermagem, temos a enfermeira, né? É o grupo assim, mais que fica à frente dessa investigação. Então, chegando para nós a declaração de óbito, nós já vamos procurar adquirir o prontuário de pré-natal dessa paciente. Se ela teve internada e chegou a entrar em trabalho de parto e nascer a criança mesmo em óbito, né, se ela foi internada, nós vamos também adquirir o prontuário de internação dela para saber como é que foi o encaminhamento dessa paciente durante esse período do hospital. Se ela saiu do hospital e o neném nasceu, ficou no hospital, então a gente depois vai tentar adquirir todo o prontuário do bebê também para a gente poder fazer a investigação. Aí, à medida que a gente vai analisando o caso, se vai faltando algum material, por exemplo, fez cardiotocografia, mas não está lá no prontuário, a gente vai atrás. Teve atendimento no pronto atendimento durante a gestação, nós vamos atrás como é que foi esses atendimentos a nível de pronto-socorro, né? Se foi uma coisa bem feita, se não foi, como é que foi o atendimento dessa gestante lá. E às vezes não tem nada a ver em si com o pré-natal, nem com quem atendeu o parto, né? Às vezes a paciente, por exemplo, não é o caso desses últimos anos, mas já aconteceu da mulher procurar o hospital só na hora que vai dar à luz. Ela não fez pré-natal e de repente ela chega com uma hemorragia, chega com a pressão elevadíssima e o neném já está em óbito, né? Então aí foi uma falha no setor familiar, que deveria ter orientado essa paciente a procurar um pré-natal. Ou então, se a nível, por exemplo, de PSF, que eles tenham um entendimento, que eles têm que acompanhar todas essas pessoas, nós vamos conversar com o PSF, por que aquela paciente não fez pré-natal, se ele está ali no acompanhamento deles, né? Para esse número de óbito cair cada vez mais até zerar, é essencial o pré-natal. Sim, sim. E quanto mais cedo o pré-natal, melhor. Porque muitas vezes a paciente já engravida com algum problema. Um desses problemas mais comuns e que levou a muitos óbitos há 2 anos atrás foi a infecção urinária. Então, a infecção urinária, nós detectamos muitos casos de óbitos, tanto intraútero como pós-parto, porque a criança nasceu com a mulher tendo infecção urinária e teve septicemia logo em seguida, né? 2, 3 dias, a criança veio a óbito por conta dessa infecção. Então, quando a gente fechou o ano e fomos ver quais foram as causas, né? Nós verificamos que essas mulheres tinham tido infecção de urina durante a gestação, ou então elas já começavam o pré-natal com infecção urinária. Então, nós começamos a batalhar muito em cima dessa falha, né? Porque nós encontramos tratamentos não adequados para a infecção urinária, pacientes que não tomavam a medicação adequadamente, né? Então a falha da paciente, porque ela não tomava a medicação, ela achava que estava tudo bem já e parava o remédio, não tinha acompanhamento no tratamento, né? Daí 20 dias, 30 dias teria que repetir o exame, né? E nós verificamos também que muitos médicos tratavam só uma urina, o primeiro exame de urina, né, sem saber qual foi a bactéria, sem saber qual o antibiótico mais adequado para o tratamento. Então nós começamos a orientar os profissionais, primeiro para pedir a urina, pedimos, né, também um apoio da prefeitura a nos dar possibilidade de fazer os exames de cultura e antibiograma
Então foi padronizado que a paciente já iniciava o pré-natal fazendo a realização desses exames e depois nós começamos a fazer o controle, daí 20, 30 dias em grávida, geralmente com urocultura novamente, sem ser urina simples. Conversamos com os profissionais para não tratarem se não fosse diante de um antibiograma correto. E começamos a batalhar com as grávidas no sentido delas fazerem a prevenção da infecção, né, que era o mais importante, tentar evitar ao máximo de ter infecção urinária durante a gestação. Isso feito através de palestras, até hoje a gente faz nas reuniões de gestante, até vou aproveitar agora, que as gestantes que procuram fazer o pré-natal, procurem também fazer as reuniões de gestantes. É muito importante, porque os esclarecimentos nessas reuniões são muito grandes, né? Coisa que às vezes não dá tempo numa consulta de pré-natal. Então, é necessário que as gestantes procurem as reuniões, porque elas vão ser muito beneficiadas, né, com as informações. E depois tivemos também uma campanha nesse sentido também, com as indústrias de confecções, de bolacha, né, que tem muita mulher, né, para poder fazer a prevenção da infecção de urina, para entender, para não tentar evitar. Isso foi muito importante, está sendo muito importante. Doutora Eliana, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Até mais, obrigada pelo convite. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a doutora Eliana.